Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre o mais novo aporte que realizei dentro da carteira do canal. E aí, comprei uma quantidade de 40 ações da Magazine Luiza com os dividendos recebidos do Banco do Brasil. Aí o preço médio de aquisição foi de R$ 1,90. E aí, para fundamentar o meu aporte, vou mostrar primeiro para vocês como ficou a carteira. Então, a carteira contempla aqui, com a Magazine Luiza, uma posição ínfima de menos de 1% da carteira. Então, não estou colocando aqui todo o meu recurso dentro do papel e, basicamente, tenho aqui uma gestão de risco em que não posso ultrapassar 5% de exposição em ações que têm um elevado risco, porém, com grande potencial de crescimento. Então, Magalu aqui faz parte da minha gestão de risco e não pode passar 5% aqui dessa gestão. As demais ações são ações que eu pretendo ficar para o longo prazo, como por exemplo o Banco do Bradesco, Banco do Brasil e a Jales Machado. Em especial o Banco Bradesco tendo a maior posição aqui com 1.435 ações, o que corresponde a 58,66% da carteira. E aí vamos entender os motivos que me levaram a aportar na Magazine Luiza. Aí, pegando aqui esse histórico de lucros e perspectivas de lucros da Magazine Luiza, vamos olhar primeiro os dados da Magazine Luiza no retrospecto de lucros da empresa. Se a gente pegar aqui a receita, desde 2013 aos últimos 12 meses, a gente observa que ela reporta crescimento nas suas receitas ano após ano. Especialmente aqui, a partir de 2016, as receitas da empresa começam a crescer absurdamente. É onde eles têm aqui uma pegada de crescimento. Aí, quando a gente observa o lucro, a gente observa que a empresa, de fato, é uma empresa que tem lucros cíclicos, especialmente por estar exposta ao setor de varejo. Aí, em 2013, ela reportou um lucro de mais ou menos aqui 113 milhões de reais, em 2014, 128 milhões, aí um prejuízo em 2015 de 65,61 milhões, depois teve uma série de anos aqui de lucros recorrentes e crescentes. Em 2016, 86 milhões, em 2017, 389 milhões, em 2018, 597 milhões, e em 2019, 924 milhões. Aí teve uma queda nos seus lucros para 391 milhões em 2020 e retomou lucros, um crescimento reportando 590 milhões de lucro líquido em 2021. Depois, em 2022, reportou prejuízo de quase 500 milhões de reais e agora em 2023 irá provavelmente reportar um prejuízo semelhante aqui ao ano de 2022. Então percebemos que nos últimos 10 anos, o histórico de lucratividade da Magazine Luiza foi interessante, reportando mais lucros recorrentes do que prejuízos recorrentes. Então, de fato, a empresa, nesses próximos anos, precisa apenas voltar a ser lucrativa. E, consequentemente, hoje, a Magazine Luiza, ela tem um ecossistema muito mais maduro do que anos anteriores. E aí, lá nos anos anteriores, as pessoas estavam dispostas a pagar 5, 6 reais, 12 reais, como foi em 2019, e no auge ali da precificação dos papéis, R$ 27,34 em 2020. Então é incrível como as pessoas elas têm a coragem de aportar no papel. Lá atrás, quando ela estava sendo precificada acima de 200 vezes o preço sobre seus lucros, mas agora a R$ 1,91 elas não têm essa mesma coragem. E aí vou voltar aqui nos slides para a gente entender esse retrospecto de histórico. Trouxe esse histórico de lucratividade e prejuízo aqui para essa tabela, e o que a gente vai observar aqui é justamente o PL em que cada ano ela estava sendo precificada. E aí o que eu levei em consideração, pessoal, se a gente pegar o LPA, ou seja, o lucro por ação, no Status Invest ou aqui no Investidor 10, o que vocês irão perceber é que existe um LPA aqui que é discrepante da realidade. Por exemplo, em 2013, um LPA aqui de 54 centavos. Em 2018, de R$ 2,83. Por que isso acontece? Porque nessa época aqui, a empresa tinha uma base acionária menor. Consequentemente, se a base acionária é menor, você divide o lucro líquido pela base acionária e vai ter um LPA maior. Agora, como a base acionária é muito maior, acima de 6 bilhões de papéis, você vê um LPA aqui de 0,06. Então, o que a gente vai fazer é ajustar justamente os lucros anteriores, dos anos anteriores, à base acionária atual da empresa. E aí, consequentemente, também a gente vai usar as cotações ajustadas conforme o dividendo e também esse crescimento da sua base acionária. E aqui no Google, esse gráfico de cotações já faz esse ajuste. Então, vamos utilizar esses dados para fazer esses nossos cálculos de PL. Então, em 2013, o LPA da empresa era de quase 2 centavos e o PL de 13,53 vezes. Aí, em 2014, de 12,63 vezes. O PL em 2015 foi um prejuízo reportado, consequentemente o PL é negativo, e aqui a gente vai desconsiderar. Em 2016, o PL era de 31
31 vezes, em 2017 de 37 vezes, em 2018 63 vezes, em 2019 89 vezes, olha que absurdo, e em 2020 422 vezes. E aí se a gente pegar o gráfico de cotações em 2020, a gente observa que foi o auge ali das cotações em R$ 25,93. Então as pessoas estão de fato coragem de pagar aqui até 400 vezes o preço sobre seus lucros. E aí em 2021 já começa a ver a queda robusta aqui nos papéis, sendo negociado aí 82 vezes. E em 2022, reportando ainda um lucro de 498 milhões de reais, reportado aí um PL de 37 vezes. Então observe que o PL da empresa sempre é um PL acima de 2 dígitos. E considerando aqui a média dos PLs, a gente vai eliminar o que foi deficitário e também esse PL não recorrente aqui de 422 vezes, que acredito ser impossível isso retornar a acontecer. Então, tirando a média desses PLs do seu histórico, ou seja, em que o mercado esteve disposto a negociar, frente ao lucro reportado nesses anos, a gente tem então um PL médio aqui de mais ou menos 45,92 vezes. Esse é o PL médio de negociação da Magazine Luiza. Atualmente, o PL a gente vai calcular frente aos lucros que possivelmente ela irá reportar em 2024 para 2025. E aí, como a gente vai realizar esses cálculos de perspectivas. Lembrando que esses cálculos aqui, pessoal, é um cálculo de padeiro só para a gente ter uma noção de perspectivas de resultados da empresa. Aí, primeiro ponto, peguei os lucros da empresa no histórico e aí somei e peguei a média aqui da lucratividade da empresa. E se a gente tirar a média aqui desses lucros reportados no seu histórico, a gente tem um lucro aqui médio de 414 milhões de reais. Então a empresa basta voltar em 2024 ou 2025 a reportar esses valores, isso vai representar um lucro por ação de 6 centavos e um PL de 31,10 vezes. Se a gente estabelecer que o PL médio da empresa é de 45 vezes, isso mostra que, em relação às cotações atuais, o preço-alvo da empresa é de R$ 2,83, ou seja, uma perspectiva de apreciação do papel de 47%. Se a gente passar a ter uma perspectiva positiva da empresa, em que ela reporte 924 milhões de reais, e isso já aconteceu lá em 2019, vamos ter aqui um lucro por ação de 13 centavos, de quase 14 centavos. Isso, em relação às cotações atuais, dá um PL aqui de 13,94 vezes. E aí, considerando a média do PL do seu histórico, que é de 45 vezes, isso dá uma apreciação de quase 230%. Ou seja, o seu preço-alvo aqui é de R$ 6,28. Então, hoje a empresa tem um ecossistema muito maior, tem maior caixa, é mais madura dentro do mercado, tem uma excelente competitividade frente aos seus pares, consequentemente, não é impossível de a empresa voltar a reportar esses resultados. E, consequentemente, se ela reportar novamente um resultado como houve lá atrás em 2019, consequentemente, as cotações poderão precificar esse resultado, chegando a, quem sabe, os patamares de R$ 6,28. Então, se você tem aí uma ilusão de que os papéis irão voltar a R$ 20, R$ 30, R$ 15, acredito que isso não irá acontecer, pelo contrário, sou bastante conservador e minhas projeções aqui de preço-alvo para o papel chega no máximo a R$ 6,28. Então, nesse momento, a R$ 1,91, acredito que está atrativa para você ter em sua carteira de gestão de risco. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, simplesmente estou compartilhando aqui o que eu faço na minha carteira. Aí, por que eu acredito nisso? Porque, basicamente, a própria Magazine Luiza, ela reporta um cenário bem interessante de queda na taxa Selic e o próprio Boletim Fox, eles compartilham isso dentro das suas perspectivas de cenário macro. Aí, agosto de 2023, taxa Selic de 13,25% e é esperado terminar o ano de 2023 em 11,75%. Aí, em 2024, 9% e terminar o ano de 2025 em 8,5%. Essa é a perspectiva do mercado para a queda da taxa de juros. Consequentemente, se há essa redução da taxa de juros, vai impulsionar as vendas e o ecossistema aqui da Magazine Luiza, sendo mais eficiente, consequentemente, vai reportar mais lucros. Por quê? Porque a cada queda da taxa Selic, a gente vai observar a empresa tendo aqui uma economia, e isso gerando, no caso, um caixa para a empresa de 150 milhões de reais. Então, só observar cada ponto de queda da taxa Selic, isso já vai dar uma economia absurda de 150 milhões de reais para a Magazine Luiza. E aí, consequentemente, a empresa vai ter seus resultados crescendo. E dentro dessa crise, a gente já observa que a Magazine Luiza cresceu em relação aos seus pares em todos os seus canais.
que foi de em torno de 22 pontos percentuais a mais no mercado online e no mercado offline em 5 pontos percentuais. E se a gente comparar em relação aos seus pares, a gente observa que, de fato, a performance da Magazine Luiza é bem interessante, tanto no mercado online quanto no mercado offline. Aí se a gente pegar, por exemplo, as vendas totais da Magazine Luiza, chegará aos patamares de 14,7 bilhões de reais no segundo TRI de 2023. Então, em apenas no segundo TRI de 2023, observamos umas vendas totais no montante de 14,7 bi. De fato, é muito dinheiro. E aí, quando a gente observa esse crescimento médio nos últimos 4 anos, chega aos patamares de 27%. Tanto em loja física cresceu, mas especialmente nas vendas online, a gente observa um crescimento robusto aqui dentro do e-commerce. E o e-commerce hoje, ele representa uma boa fatia dentro do crescimento das vendas totais da Magazine Luiza. Aí, nessa perspectiva de queda de taxa Selic, o que a gente observa é que os setores aí, principalmente cíclicos, que é o varejo se encontra, e também casas e o setor imobiliário, a gente vê que ele cresce quando a taxa de juros é baixa, e quando a taxa de juros é alta, ele vai ter uma taxa de crescimento muito menor, e aí vai cair suas perspectivas, seus resultados. Então, nesse cenário de queda de taxa de juros, consequentemente, esses setores serão beneficiados e poderão aí reportar bastante lucros. Aí, se a gente pegar aqui nos últimos 4 anos, o e-commerce cresceu 46% ao ano, se a gente pegar, atingindo um total aí de 10,7 bilhões de reais de vendas no segundo TRI de 2023. Então a gente observa que o e-commerce hoje representa a maior parte aqui da fatia das receitas da Magazine Luiza. Aí se a gente observar, cresceu em relação ao segundo TRI de 2022, 7%, e se observarmos desde o segundo TRI de 2019, cresce ano após ano, tanto o segmento P1 quanto P3. E se a gente pegar o Marketplace, que a gente observa aqui, onde as pessoas têm suas lojas, querem vender, porém não tem como passar aquela segurança para o consumidor de outro estado, por exemplo, que não conhece a sua empresa, faz aqui no seu shopping, entre aspas, aqui da Magazine Luiza, a venda dos seus produtos e, consequentemente, isso vai gerar dinheiro para o comerciante e também para a casa, que no caso é a plataforma e a Magazine Luiza. E nesse caso, eles atingiram aqui uma receita de 4,2 bilhões de reais em vendas no segundo TRI de 2023. E se a gente observar, desde o segundo TRI de 2019, esse segmento vem crescendo robustamente, chegando aos patamares aqui de 4,2, enquanto não chegava nem a 700 milhões lá atrás, em 2019. De fato, cresce muito bem e isso é muito importante porque isso já supera as vendas das lojas físicas. Então, de fato, se a gente comparar lá atrás, as lojas físicas representavam 59% das vendas totais e agora representa 27%, enquanto o restante a gente observa que é direcionado aí ao Marketplace da Magazine Luiza. Então, realmente é um segmento muito importante. E a estratégia da Magazine Luiza é justamente pegar ali os setores, os segmentos de pessoas que têm uma classe econômica maior. E se a gente pegar o e-commerce da Magazine Luiza, ela já contempla aqui uma boa fatia do mercado em relação aos seus pares aqui, acima de produtos acima de R$1.000. Então ela tem uma boa vantagem aqui dentro desse ticket de mercado. E se a gente pegar também uma fatia de produtos vendidos de R$200 a R$1.000, também existe uma boa ponto de entrada aqui dentro das vendas aqui de mercados online em relação aos seus pares. Então, de fato, a Magazine Luiza é uma gigante dentro do e-commerce e vem investindo e vem se adaptando ainda mais nesses segmentos tecnológicos. Por exemplo, as lojas físicas eles estão padronizando e fazendo com que elas sejam um segmento agora fundamental para o Marketplace, fazendo com que haja ali sellers que vão fazer essas vendas e, consequentemente, vão distribuir esses produtos com maior velocidade. Então, por exemplo, retirada na própria loja, participando aqui do segmento 3P, 28% já dos produtos são retirados nas lojas. E aí, se você pegar aqui os sellers, que são os lojistas aqui do Marketplace, a gente vê que já contempla aqui com 77 mil pessoas já utilizando esse tipo de plataforma e as agências aptas aqui, mais 584 agências que estão disponíveis aí habilitadas para atuar nesse segmento. E aí, consequentemente, esses sellers, eles possuem aqui a Fintechs Magalu, onde eles têm as suas transações bancárias. Então, pessoal, a Magazine Luiza ela vem tendo um ecossistema gigante, onde basicamente ela vem tirando um pouco do risco varejista e se expondo mais no segmento tecnológico. E, consequentemente, acredito que essa Fintechs Magalu irá se expandir também, além dos sellers, para a pessoa física logo mais. Então, é questão de tempo da Magalu apresentar isso no mercado financeiro.
isso aqui é um ponto muito interessante, principalmente para os seus sellers, e também fazer com que esses sellers fiquem dentro da Magazine Luiza em suas plataformas, dando uma certa fidelidade a eles através de utilização dos seus sistemas financeiros. E aí, consequentemente, existem benefícios caso você seja um seller aqui da Magazine Luiza, recebendo cartões, conta e, consequentemente, facilidade nas transações financeiras do seu negócio. E aí, no final aqui do segundo TRI 2023, a gente vê os destaques da empresa e, de fato, uns crescimentos interessantes. Crescimento no e-commerce de 7%, crescimento no segmento 3P de 15%, crescimento no segmento de 1P, tudo aqui do Marketplace e e-commerce de 2%, crescimento nas vendas de lojas físicas em 3%, vendas totais atingiram os 14,7 bilhões de reais, que foi um crescimento de 6%, a margem bruta chegou aos patamares de 28,8%, bem melhor do que a do segundo TRI 2022, que era de 28,6%, e a EBITDA aqui chegou aos patamares de 440 milhões de reais. De fato, aqui a gente vê que a margem é muito baixa. Você vê uma venda total de 14,7 bi e uma EBITDA aqui, que é lucros antes de imposto e amortização, então a gente vê de 440 milhões de reais. E aí reportando um prejuízo líquido de 200 milhões de reais no segundo TRI de 2022. Mas o fato é que a empresa ela vem crescendo, o mercado e a perspectiva do cenário macro é atrativa para a empresa e, consequentemente, ela vai gerar lucro em algum momento e acredito que será nos próximos anos. Além disso, temos aí uma política do governo mais voltada ao consumismo e, consequentemente, vai estimular o consumo e aí essas empresas varejistas se beneficiarão com isso. Aí, outro ponto é que falam que a Magazine Luiza vai quebrar e aí só quebra se existir uma alta alavancagem. O que a gente observa da Magazine Luiza é que ela vem gerando caixa, então aumentou 1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2023 em relação ao trimestre passado. Então, de fato, o que aconteceu é que nos próximos 3 meses, do primeiro TRI 2023 ao segundo TRI 2022, a gente observou um aumento do seu caixa de 1 bilhão de reais. E aí o que a gente observa? É que esse aumento de caixa mostra o quanto a empresa está tranquila em relação à sua dívida. Se a gente pegar, por exemplo, a dívida de curto prazo em 2023 é de 200 milhões, então não há nenhuma bronca nesse sentido. E se pegarmos a dívida total de 2024, 2025, 2026, somarmos, dá uma dívida bruta aqui de 7,2 bi e ainda, se pegarmos o caixa agora, ela consegue quitar toda a sua dívida e ainda vai restar quase 1 bilhão de reais aqui no caixa da empresa. Então, basicamente, a empresa aqui não tem nenhuma dívida, tem caixa suficiente para quitar tanto a dívida de curto prazo quanto a de longo prazo e, além disso, esse custo é baixo, representa aqui 1,25% na média ao ano de crescimento. Então, de fato, aqui é bem interessante o quanto é importante ver a taxa Selic caindo, porque se você vê a taxa Selic a 15%, estão falando de 15 mais 1,25% ao ano. Então o CDI aqui, chegando aos patamares aqui de 8,5%, como a gente viu em 2025, essa perspectiva de crescimento, a taxa de juros aqui da dívida vai cair para, então, 9,75%. Então é muito importante que a gente vê essa taxa Selic caindo para a Magazine Luiza, reportar tanto eficiência, economia nos custos da despesa e reportar lucro, que é o que importa no final das contas. E aí, pessoal, esse ecossistema da Magazine Luiza está cada vez mais forte, tendo a Kabum, Netshoes, Zattini, Época, entre fintechs da Magalu para otimizar o sistema financeiro, entre outras lojas que de fato faz a empresa se tornar uma empresa mais tecnológica e mais interessante. E aí, pessoal, convido você a se inscrever no meu canal para não perder nenhum conteúdo que eu divulgo aqui para vocês. E tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Então é muito importante que você se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares para que o algoritmo aqui do YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, pessoal, caso você queira aprender mais sobre investimento, convido você a estar adquirindo esse e-book que vai estar disponível na descrição do vídeo. E aí você vai ter acesso aqui a um conteúdo em que compartilho os 5 pilares da minha metodologia de investimento. Além disso, ajudo você a se organizar financeiramente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.